Então, como vocês estão vendo, essa aqui é a interface da versão mais nova, a versão mais recente, que é a 9, que vocês têm na universidade, é a 8, mas são poucas alterações. Em geral, são melhorias que são feitas, mas em termos de trabalho, não muda muita coisa. Então, essa é a interface, é um pouquinho diferente. Daqui a pouco eu mostro como é que é a interface da 8 que vocês utilizam na universidade. Então, basicamente, citando o Berber Sardinha, né, o professor Tony Berber Sardinha, da PUC de São Paulo, é um conjunto de programas integrados, então é uma suíte, realmente, né? Então, são várias ferramentas destinados, esse conjunto de programa, na verdade, destinados à análise linguística. E essa análise, ela ocorre baseada na frequência e na concorrência de palavras em corpora, tá? Então, aí eu vou perguntar para vocês. Vocês lembram, vocês sabem o que é corpus, corpora? Agora é hora da chamada oral. Não avisaram, né? Ninguém Sim. avisou. Bem, alguém respondeu aqui no chat? Deixa eu ver. A Alessandra respondeu que Na sim. verdade, é Vera falando, eu ouvi Uhum. uma apresentação da professora Graziele, tá? Uhum. Onde ela explanou e tal, inclusive alguns conceitos, é, algumas análises, né, que ela tinha feito, bastante esclarecedora, né? Mas eu realmente sou também uma iniciante aqui, tá, no estudo, tá? Mas uma interessada. Ah, que bom, Vera, que bom. Realmente, nós estávamos conversando também, né, a professora Graziela e eu, antes de iniciarmos, também tem muito conteúdo, então nós estamos tentando filtrar, colocar o que é o mais prático para a gente poder começar a iniciar a ferramenta e aos poucos nós ampliamos também. Com certeza ela explicou, mas agora vocês vão ver na prática também. Ela deve ter demonstrado na prática e agora em um outro formato, vendo como é que isso é feito na ferramenta. Então, o corpus, nós usamos corpus no singular, né, a palavra em latim, e corpora no plural. Então, corpus é um conjunto de textos armazenados eletronicamente. Outras áreas do saber, outras áreas de conhecimento, elas também se valem da palavra corpus, né? Corpora eu não vi, mas corpus nós já vimos várias vezes em outras áreas, mas não necessariamente um conjunto de textos armazenados eletronicamente. Então, a diferença para a linguística de corpos é que eles precisam ser armazenados eletronicamente, tá? Seja na nuvem, seja em algum provedor, seja no meu computador, e haja a possibilidade de estudar, de analisar os dados desse corpus ou de vários corporas, desculpa, por meio eletrônico. Então, eu preciso fazer essa análise via computador. Tá? Então, essa é a diferença do corpus que é utilizado, que em geral é um grupo de textos, às vezes um grupo de estudos também. Eu já vi até como grupo de estudos, mas em geral um grupo de textos. Para a linguística de corpus, um grupo de textos armazenados eletronicamente e também analisados eletronicamente. Tá? Então, o que acontece? As ferramentas, elas servem para nos auxiliar. O que foi feito desde sempre, né? Tanto para a compilação de dicionários, para a elaboração de material didático para ensino de línguas, para a tradução, e que todo mundo fazia isso, vou usar até uma expressão antiga também, né? Fazia isso à unha, e a gente tinha que fazer à mão, fichinha por fichinha. Um dos primeiros dicionários, Oxford, ele foi montado dessa maneira, anotavam exemplos em fichas e várias pessoas trabalhavam, por exemplo, com a letra A, o outro grupo com a letra B, enfim, e procuravam exemplos em textos literários, muitas vezes em periódicos, mas acho que na maioria em textos literários, para ilustrar como a língua era utilizada.
é a mesma coisa, só que agora nós temos a vantagem de poder usar o computador para armazenar, e armazenar de maneira até mais segura, e também de fazer essa análise, essa consulta mais rapidamente, né? Então, é isso que é corpus e corpus. Ok, seu João, pode falar. Professora, pelo que eu estou entendendo, a Corpora não é algo assim fechado, né? Ela está sempre em movimento, né? Sempre sendo atualizada, né? A gente faz uma pesquisa em cima daquilo que existe naquele momento, né? Mas, por exemplo, daqui a um ano, essa pesquisa já poderia dar um outro resultado, né? Porque essa Corpora está sempre sendo alimentada, é isso? Alguém está Depende sempre muito. alimentando? Depende muito do tipo de corpus, né? Nós podemos trabalhar tanto com corpus sincrônico, aqueles que são alimentados periodicamente, ou corpos diacrônicos, que trabalham com determinado período, por exemplo. Tá? Eu tenho essa possibilidade também. Nós podemos escolher trabalhar com textos do português do século XVI, por exemplo. Esse corpus, ele não vai ser mais atualizado, vamos dizer assim, não haverá mais alteração da língua. Tá? Agora, quando eu trabalho com um corpus, vamos dizer, sincrônico, eu estou chamando de sincrônico aqui, mas tem um outro nome técnico, mas quando a gente trabalha com esse que é atualizado periodicamente, como é o COCA, que é o Corpus of Contemporary American English, é um dos mais comuns utilizados online de maneira gratuita, ele a cada ano recebe atualização. Então, pode existir uma variação, mas, João, essa variação não é muito grande. Inclusive, a gente pode até observar, colocar uma palavra no Conca, por exemplo, e pedir para avaliar como isso funciona ao longo dos anos. Tá? Então, calça boca de sino, por exemplo. Tá? Procurando isso em inglês, bell bottom, isso é bell bottom trousers, uma das possibilidades, a gente percebe que isso não existia até a década de 1960. Foi muito, tem muitas citações, muitas referências, ali da metade da década de 1960 até meados também da década de 1970. Aí praticamente não aparece. Aí volta a aparecer lá para os anos 2000, quando esse tipo de calça voltou a entrar na moda. Então, veja como é interessante, a gente consegue perceber também essas variações, tá? Mas essas variações, assim, de um ano para outro, não são enormes. Por isso que a gente também tem condições de confiar nesse tipo de trabalho, não? Porque é da mesma forma que acontece com o dicionário. O dicionário de tempo em tempo precisa ser atualizado, só que eles acabam trabalhando com as muito mais frequentes. Quando nós temos acesso a esse tipo de corpora, a gente trabalha com palavras também, palavras, expressões que são frequentes, mas que, por exemplo, não cabem no dicionário. Que se a gente fosse colocar no dicionário, nós teríamos que andar com 10 volumes para cima e para baixo. Então, a vantagem também do corpus de corpus eletrônico é que nós podemos ter acesso a um número muito maior, né, e trabalhar a pesquisa sem ter que contar com algo físico. Não que nós deixemos de lado o dicionário, pelo contrário, os dicionários são importantes. Inclusive, a pesquisa e estudo de corpos alimentam os dicionários também. Tá? Então, é muito importante. Não deixamos de lado, assim, não, agora você vai usar corpos, não precisa usar dicionário. Não, não é isso, tá bom? Uhum. Aí, pode Professora, falar. posso fazer uma pergunta? É, esses corpos, esses são bancos de dados que são compartilhados, por exemplo, a gente tem uma rede das universidades que formam a corpora, tem alguma coisa internacional, são perguntas bem básicas, né? Mas Não, só não são. para entender. Na verdade, depois eu tinha duas perguntas, na verdade, tá? O sequencial é o seguinte também, esse banco de dados, esses textos, vamos dizer assim, eles podem estar em vários formatos, tipo numa planilha eletrônica, em outros formatos, eles também têm que estar numa determinada padronização.
Não são perguntas básicas, são Se vai ser perguntas falado mais à importantes. frente, não tem problema, tá? A gente pode, não estou querendo também me antecipar. Não tem problema. Aí eu vou mostrar para vocês como é organizado. Então, aí tem isso também que é muito importante, Vera, que você perguntou. Se há um padrão, sim, existe um padrão. Então, eles são compilados e armazenados eletronicamente de acordo com determinados padrões, né? Então, não é simplesmente pegar qualquer texto, né? Então, você vai selecionar. Como você mencionou mesmo, há muitas universidades que disponibilizam, é parte da pesquisa. Outras, por exemplo, às vezes você tem acesso por algum período, depois você precisa pagar a licença, como nós estávamos falando sobre isso, por exemplo, Cambridge, eles têm um acervo em corpos enormes, só que realmente só pagam. Nós não temos acesso para consultas, infelizmente. O que a gente vê é o que aparece nos dicionários, mas a gente não tem acesso para nós pesquisarmos, né? Enfim, e existe a possibilidade de nós mesmos criarmos os nossos corpora, porque às vezes queremos criar um grupo de textos para a pesquisa, para análise, muito específicos. Esses que estão disponíveis online, por exemplo, eles trabalham mais com a língua geral. Então, às vezes, isso que eu mencionei agora há pouco, eu quero estudar o português do século XVI, ou então, eu quero estudar o italiano do século XVI. É bem específico. Então, você vai precisar compilar, armazenar. E aí é que entra justamente a ferramenta Wordsmith, porque esses corpora que estão disponíveis online, eles são para pesquisa também. Mas eu não posso armazenar os meus textos ali. Eu posso analisar, às vezes, um texto em relação a esse corpus, como acontece em inglês. Mas se eu tiver mais textos, eu não consigo consultá-los todos ao mesmo tempo. Quando eu tenho uma ferramenta igual a Wordsmith, eu consigo fazer isso também, tá? Só que isso, né, são momentos mais adiante, não se preocupem. Vamos falar sobre tudo isso. Então, já sabemos, é um conjunto de programas destinados à análise linguística, baseados na frequência e na concorrência das palavras em corpo. Então, também os estudos são baseados nessas frequências. Qual a frequência disso em relação a determinado grupo? A gente consegue ver esse tipo de informação, daí a importância. Não que nós, novamente, não fizéssemos isso anteriormente, mas era tudo à mão, com as fichinhas manuais que nós tínhamos que preencher. Se perdíamos uma fichinha, perdíamos parte da vida. A própria Estela, a professora Estela Tagnin foi minha orientadora no mestrado e no doutorado. Quando ela fez o mestrado dela também em relação a colocações, a phrasal verbs, né, aqueles verbos frasais em inglês, ela falou que ela fez tudo na fichinha, na base da fichinha, a coleta dela. Quando ela descobriu a linguística de corpos, ela falou assim: ah, que maravilha, agora sim. Pena que não encontrei antes, mas precisava do computador também para facilitar isso, né? Não adiantava apenas a, a vontade do pesquisador. Então, só para lembrar, o João também tinha comentado essa questão de que é um cat tool, né? Que é uma ferramenta para auxiliar na tradução de textos. Não, ela não traduz textos, mas ela auxilia. Ela auxilia a alimentação, por exemplo, das memórias de tradução. Muitas vezes a gente faz levantamento de palavras, de expressões, de colocações, a gente consegue fazer esse levantamento de modo muito mais rápido, prepara essas listas e essas listas alimentam as memórias de tradução. Então, elas não traduzem, tá? Não vai traduzir. Ah, eu queria que traduzisse. Não, não traduz, infelizmente. Não, mas já faz várias outras coisas, tem várias outras possibilidades. Da mesma forma, pensando hoje em inteligência artificial, que o pessoal tem falado em ChatGPT, ou ChatGPT e outras ferramentas que estão surgindo, ela não produz textos, ela não vai escrever nada para você.
Então, ela não traduz, ela não produz textos, ela auxilia na análise de textos. Então, aí eu falei, mas é análise linguística. A análise linguística é demonstrada quantitativa e qualitativamente, mas principalmente a parte qualitativa depende do pesquisador. Né? Ela oferece a parte quantitativa e a base para análise qualitativa, tudo bem? Porque muitas vezes, e outro assunto que também nós estávamos discutindo antes de iniciar, não é, Graziele? As pessoas ouvem falar em linguística de corpos e acham que são só números. Mas isso não é coisa de matemática. Não, não são números. Nós usamos os números para nos auxiliar a fundamentar as nossas indagações, vamos dizer assim, as nossas hipóteses. Tá? Então, ela é um auxílio, é um grande auxílio. Tanto que é utilizada para tradução, compilação e elaboração de glossários, dicionários, elaboração de material didático e, inclusive, existe uma área, ela é uma área muito forte na Inglaterra, aqui ainda não, a linguística forense. Então, auxilia, por exemplo, a identificar se uma pessoa, vamos supor, a pessoa morre e aparece uma carta dizendo que a pessoa se suicidou. Não quero mais viver. E a linguística de corpos é utilizada para verificar, comparado esse texto, dessa carta que a pessoa deixou, vamos dizer assim, com outras produções textuais dessa pessoa, justamente para verificar se foi ela mesma que escreveu essa carta, ou se, por exemplo, a pessoa foi assassinada e alguém escreveu essa carta. O assassino, por exemplo, escreveu essa carta. Isso é uma ponta pequena do que pode ser feito em termos de linguística forense. E a linguística de corpos auxilia esse levantamento. Por exemplo, a pessoa costuma usar vírgulas em determinados lugares, a pessoa usa mais. Então, auxilia. Antigamente era mais baseado na caligrafia. Hoje, se é uma carta que foi feita no computador e foi impressa, não tem como saber a caligrafia da pessoa, não temos como provar, mas a gente comprova pelos traços de produção linguística dessa pessoa. Tá? Então, é uma das várias possibilidades. No Brasil, o que a gente utiliza basicamente, tradução, elaboração, compilação de dicionários, elaboração de material didático para ensino de línguas, elaboração também de gramáticas pedagógicas. Então, nós temos aqui, eu ampliei um pouquinho mais, essa daqui também é a versão 9, está dizendo 8, mas na verdade a 8 ela está um pouquinho diferente. A versão 8 está com esse layout, com essa interface, que eu também estou usando a versão demonstrativa, demo, porque assim fica mais fácil para vocês perceberem também. Vocês conseguiram instalar a ferramenta? João, tudo bem? Conseguiu? Sim, sim. A demo, sim, sim, a demo. Quem não conseguiu? Por que que não deu certo? Por favor. Por ser um Mac. Dá um pouquinho mais de dificuldade. Um iPad, um Mac dá um pouquinho mais, tem um pouco mais de dificuldade. Precisa ter eu acho que é um aplicativo, não é? Um programa chamado Professor, eu Parallel. tentei. Professor, eu tentei no iPad, mas não achei como um aplicativo, um app. Será que existe? A explicação que eles dão na página do WordPress, no Lexically.net, é que precisaria utilizar um outro programa, tipo espelho, que chama Parallels, mas eu nunca fiz isso, então eu não sei dizer se realmente funciona. A Porque Tatiana está dizendo, eu não encontrei lá na App Store como um app, sabe?
assim, nem para comprar, sabe? Eles falam o nome desse é paralelo. Gente, só um minutinho, porque agora pegou um pouquinho aqui a tosse, desculpem, mas coloquem a questão, as questões de vocês, assim eu dou uma amenizada aqui. Eu vou escrever. Também a questão do Linux, né? Paralelos para o Mac. Mais alguém que teve algum problema? Para quem conseguiu instalar, vocês conseguiram chegar a essa interface? Eu cheguei à primeira que você mostrou, aquela anterior. A minha aqui das configurações ali das Advanced Settings ali só das main settings ali fica só não aparece essas coisas de update check, de show help, essas coisas system ali embaixo também. Não aparece para mim. Tudo bem, não tem problema. É porque ali já está aparecendo com o main settings mesmo. Vocês chegaram a essa daqui, né? Sim. Confere? Não tem problema. Porque aí aquela que vocês estão vendo é justamente já aberto aqui esse main settings. Ótimo. Então, as ferramentas principais são essas três aqui em cima. Não sei se vocês chegaram a explorar, tiveram tempo de explorar, mas são essas três aqui em cima. Concord, Keywords e Wordlist. São essas três principais. Elas, de um certo modo, se complementam. Tá? Alguém chegou a brincar? Testou? Eu dei uma olhada aqui nessas opções e aí, tipo, abre um, uma outra janela com word list, aí tem File, View, Settings, Help ali. Diz que está na versão demo. Aparentemente é isso, nas três. Em todas as outras opções ali também. Ótimo, Quase tudo. Pedro. Não, tá certinho, é isso mesmo. E, na verdade, a versão demo, vocês têm acesso a tudo. É só limitado em relação ao número de exemplos que vocês vão obter. Está em torno de 100. E vocês não têm a possibilidade de alterar a língua, então vai ficar tudo em inglês. Por que é importante alterar a língua? Porque, principalmente no caso de vocês que trabalham com italiano, espanhol, francês, e com tradução e versão do para português, e todos nós temos acentos, não temos símbolos diferentes, é importante porque senão o programa às vezes não reconhece, por exemplo, palavra com tio, no caso do português, não reconhece os acentos, acento agudo, por exemplo. Tá? Então, por isso que é importante. Mas também não significa que não dá para fazer pesquisa se eu tiver só a versão demo, dá para fazer, tá? Mas é que vai ter alguma falhinha ali no meio do texto. Pode falar, Soraya. Ah, tá. Então, isso me gerou uma dúvida. Então, quando a gente abre o programa, a gente já procura selecionar a língua com que a gente vai trabalhar, com que a gente tem interesse. Não, por Isso, exemplo, depois, selecionar o português, porque para mim é mais fácil ver o português. Não, então é melhor como eu estou trabalhando com italiano, eu já entro no italiano, é isso? isso. Você pode começar, pode colocar no português, ele inclusive está com a interface em português,
Mas quando você for trabalhar mesmo para valer, você já aprendeu a mexer na ferramenta. E eu digo aprender, a gente fala assim, aprender o básico, tá, gente? Porque nós temos sempre o que aprender usando a ferramenta. E às vezes a gente fica um tempinho sem usar, volta a usar. Ai, como é que fazia isso mesmo? Então, não se preocupe. Então, é algo que vocês vão e voltam. De qualquer forma, é o que você falou. Português, e depois, quando você começar realmente a análise para valer, passa para o italiano, tá? Porque senão ele pode perder algumas palavras. E eu vou mostrar para vocês hoje, porque eu vou dar um exemplo de um conto em português, tá? Então, aqui, na verdade, isso daqui é tudo para ajustes. Se eu vou querer um intervalo maior ou menor de pesquisa, mas enfim, a gente não vai mexer nisso hoje. Vai mexer mesmo no básico. Então, a gente vai começar a ver as 3 ferramentas. Esse concorder, linhas de concordância, keywords são palavras-chave, são as palavras mais importantes, e o word list, que é justamente de estatísticas. Ele vem por último aqui, mas na verdade nós começamos por ele. Então, nós começamos por ele. Então, vamos lá. Aí vocês decidem se vocês deixam aberto ou se vocês acompanham comigo aqui depois. Eu vou dar um tempinho também para vocês mexerem, para fazerem alguma pesquisa online, para vocês começarem a se familiarizar. Mas se precisarem, fica a critério de vocês. Mas está tudo aqui também. Então, o que eu fiz? Antes de começar a mostrar a ferramenta, eu vou mostrar como é que ela aparece, como aparece, por exemplo, nesse corpus disponível online, ou como a Vera lembrou, a base de dados. Então, eu trouxe o corpus do italiano. Vocês conhecem esse corpus? Não? Estava em dúvida se vocês conheciam. Não que eu lembre. Graziele? Já testou? Conheço de vista, mas não faço pesquisas por lá, mas conheço. Porque eu estava assim, nossa, acho que eles já conhecem, então que bom. Vamos lá, mais alguma coisa nova. Oi, Jéssica. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Então, agora que a gente está entrando ali na parte de. Eu queria saber como é que a gente encontra esses corpora. A gente pode tentar criar também o nosso dentro selecionando textos, né? Dependendo da pesquisa, né? Dependendo do tema que a gente está trabalhando. Mas esses corpora prontos, assim, na internet, como é que a gente. Como é que a gente É, essa é uma das principais perguntas. E como é que a gente acha? Como é que a gente faz? Então, existem alguns disponíveis na internet, às vezes eles dão um limite para você utilizar, às vezes eles cobram alguma taxa de utilização, varia muito mesmo, tá? Então, eu procurei ver assim, o que ficaria mais fácil em termos de consulta. Inclusive, esse lembra bastante a interface do Anticon, né, Graziele, porque o que você comentou que também já tinha utilizado. Então, ele está nesse endereço aqui, depois eu compartilho com vocês também, aqui é o www.corpusitaliano.it, e a gente faz a pesquisa aqui, né? Olha, tá vendo como eu consegui fazer em italiano? Eu vou mostrar para vocês. Mas, enfim, eu procurei a palavra giorno, né, que é um fácil de utilizar, e eu digitei aqui nesse campo, né, para pesquisar no corpus, cliquei em aplicar, eu não sei se a minha entonação está correta, mas tudo bem. E eu obtive, eles possuem apenas 70.412. Giorno é uma palavra muito utilizada, né? Então, eu peguei só um pedacinho. Aqui, a gente tende a ver como um texto só, mas não é um texto. Está claro para vocês verem,
Tudo bem? Não sei se está muito pequeno, tá bom? Então, a cada linha eu tenho um exemplo de um texto diferente. Tá? Então, eu estou fazendo a pesquisa nessa base de dados disponível no Paisá. Ele tem cerca de 380 mil documentos. Tá? Então, ele tem armazenado na base dele 380 mil documentos com 250 milhões de palavras. Esses token, né, são as palavras, um nome técnico. E aí eu pesquisei, o Journal ele trouxe uma linha de cada texto, mas existem muito mais. Então, essa é uma pesquisa básica. Né? Mas depois a gente vai ver que mesmo com uma pesquisa básica, quando a gente começa a se acostumar, a gente começa a ver muita coisa. De qualquer forma, é importante lembrar, cada linha é um exemplo diferente, tudo bem? Não é um texto só. Vou pedir para alguém em italiano ler rapidamente aqui a primeira linha, por favor. Per favore. Deixa que eu ler. Tá bom, Pedro. Qual que é a linha, perdão? Primeira, por favor. Inseri ou insere? Inserì il concetto di anno bisestile, un giorno in più ogni 4 anni, cambiou il nome. Esse é um texto, isso veio de um texto. Aí uma segunda linha, por favor. Pode ser Pedro ou qualquer outro voluntário. Ai, Pedro, vai você mesmo, vamos lá. In ogni caso è possibile conservare il per un giorno o due in frigorifero con l'accortezza di infarinarli. Continua o texto, continua. Então, o que acontece com o corpus? Obrigada, Pedro. Grazie. Tamo junto. Tá Prego. certo? Eu falei que alguma coisa eu vou conseguir aprender essa noite. Então, vem um exemplo de cada texto. Então, por isso que ele pode, um corpus online, ele pode utilizar esses textos sem ter problemas com direitos autorais. Por quê? Porque ele fica armazenado numa base de dados e os pesquisadores só têm acesso a uma parte muito pequena. Né? Inclusive, quando a gente clica em um deles, eu posso abrir aqui, tem os símbolos, eu posso abrir aqui, clicar, ele vai expandir o contexto. Então, eu posso ver num contexto maior todos esses exemplos. Cada exemplo, nós chamamos em linguística de corpos como linha de concordância, ou apenas concordância. Né? Então, e aí quando vocês lembram, tem uma ferramenta lá que tem o C, que é o Concord, realmente quando a gente usa aquela ferramenta, eu vou gerar essas linhas de concordância vindo do meu corpus. Né? Aqui é dessa base de dados do Paisá. Eu não consegui encontrar essa informação por conta, né, do meu péssimo italiano, mas dependendo da base de dados, existem algumas bases só para textos orais, só para textos escritos, existem aquelas que colocam os dois juntos, que é fantástico, né, que acontece com o Coca, por exemplo, e vocês também podem fazer isso, fazer o seu próprio corpus da língua oral, da língua escrita, para todas essas possibilidades. Só que a língua oral realmente dá mais trabalho, precisa transcrever primeiro, para depois criar o corpus, mas também é muito útil. Então, eu não preciso trabalhar necessariamente só com a língua escrita. Tudo bem? Na verdade, para a gente poder fazer a consulta, ela precisa estar escrita, mas ela vem de diversos tipos de oralidade. Então, pode ser também registros acadêmicos, entrevistas em TV, desde as mais formais às mais informais, programas de TV, novelas, séries, filmes, enfim. Deixa eu só verificar que eu tenho perguntas aqui no chat. Da Vera.
Professor, esses corpora possuem alguma espécie de certificação, ou seja, como saber que são confiáveis? São de instituições ou esse tipo de dúvida não caberia? Perfeito. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com esse tipo de corpos, a gente tem certeza que são de fontes confiáveis. Eles vão trabalhar com textos, não é simplesmente escolher qualquer texto que está na internet, tem uma filtra, vamos dizer, existe um filtro e é possível separar, por exemplo, que às vezes, no caso de periódicos, você tem um periódico que publica uma notícia, mas essa notícia é reproduzida em vários periódicos menores. E isso pode gerar um aumento, vamos dizer assim, artificial do uso de alguma palavra, principalmente se for algo muito específico. Então, qual é a extensão? E também, qual é a extensão? Eu posso escolher qual é a extensão quando eu faço o meu corte. Ele também tem essa extensão, no mínimo, provavelmente do Paisá, deve ser no mínimo 3 parágrafos, ou um número mínimo de palavras. Mas, com certeza, todos esses corpora de instituições de pesquisa, de ensino, eles são absolutamente confiáveis. São textos confiáveis. Tá? Então, pode ficar tranquila, Vera, se você Não, tá encontrar certo. de uma universidade, né, de um Aham, grupo de pesquisa. Agora, às vezes também são universidades, são editoras, e como isso está ocorrendo na Itália, eu não tenho muita certeza. Na uhum, Inglaterra, no Reino Unido como um todo, é realmente editoras em conjunto com universidades, a mesma coisa na Espanha, eles também já começaram a fazer isso, mas há muita uhum, variação. Né? tá. João, pode falar. Aham. Só um Profe, só minutinho, Vera. posso, só um minutinho, posso, assim, bom, eu não, Pode, gente, Vera, eu não sei pode. não sei onde é que tá a mãozinha aqui para apontar Não tem aqui, problema. Aí o não João fala. descobri Tudo bem, ainda. pode falar, pode falar. Aí, assim, agora, também esclarecimento, aqui no Brasil já tem uma rede, assim, de corpos, assim, sendo estruturada, né? Imagina, já estruturada, né? Tá bom. E depois, pode ser depois assim, ó, eu vi que aqui tem uma pesquisa simples e depois tem avançada. Aqui, essa característica do que é simples ou avançado, está aqui dentro desse próprio corpus, ou aqui já é a própria estrutura dessa corpora aqui que eu estou pesquisando, ou é da própria ferramenta? É da própria Porque, ferramenta, mas de elas repente, são. Desculpa. não, é porque, de repente, a minha pesquisa ela é muito específica, então, às vezes, eu teria que colocar mais critérios. Eu já vi que tem a pesquisa ali avançada, mas, às vezes, ela pode me trazer muita coisa, e, bom, imagino que daí eu vou fazendo mais pesquisas e vou filtrando, né? Deve ser mais ou menos dentro dessa linha, né? Isso, já existe pesquisa, sim. E essa questão avançada é que você pode colocar mais filtros. É isso que acontece. Você pode diminuir o espaço, né, porque, em geral, a pesquisa, essa busca básica, ela serve para todas as ferramentas. Em geral, ela vai trabalhar com 5 palavras ou caracteres, né? Se a gente considerar, por exemplo, às vezes vírgulas, ou como nós temos daqui em 2 exemplos diferentes, os parênteses, né? Ele vai considerar um intervalo de 5 antes da palavra principal, da palavra de busca, que a gente chama, que aqui no caso é giorno, que está alinhado aqui no meio, né? Em geral é 5 à esquerda e 5 à direita. Então ele faz, isso eu posso aumentar ou eu posso reduzir, eu posso pedir uma antes, uma depois. Eu posso também escolher pedir para alinhar, a gente fala em alinhar, colocar, então ele vai organizar alfabeticamente imediatamente antes de giorno ou imediatamente depois, eu posso escolher a direita. Eu vou mostrar isso para vocês também. Quando é a normal, busca simples, ele vai fazer isso, a palavra, e ele, em geral, vai alinhar pela direita. Aqui, pelo que eu estou vendo, eu acho que ele não tem alinhamento nenhum, mas acontece também, dependendo do corpus, ele já contém isso na busca básica, na pesquisa básica ou não. Tá? Aí tem João,
e depois eu tenho uma pergunta do Carlos no chat. Tudo bem, Vera? Professora, Tá ótimo, prof. po- Obrigada, tá? Imagina. posso falar? Claro, João. Obrigada. Sim, porque parece que o meu computador tá meio com problema. Prof, tudo isso está me parecendo aquele site de pesquisa de antepassados, o Family Church, não sei se tu conhece. Aquilo Sim. lá é um exemplo de corpora? É, não é um corpus, mas ele tem mecanismos de busca parecidos. Só Sei, que ali porque ele eu cheguei trabalha eu cheguei a isso. usar há algum tempo, há Uhum, uns 2, 3 anos que eu fiz uma pesquisa. Eles têm um banco de dados no mundo inteiro, né? isso. E, inclusive, tem várias versões, tem a versão paga, tem a mais completa e tal, né? Isso. Me pareceu que aquilo lá era um exemplo claro de corpora. É Ele assim é um tipo de corpus, mas ele é voltado para esse tipo de informações. Então, é aquilo que nós certo. comentamos. O corpus, né, tem várias possibilidades. Sim, sim, Deles sim. é essa pesquisa, é uma pesquisa, por exemplo, antropológica, né, sociológica, Uhum. depende de qual é o objetivo do pesquisador. A grande maioria somos nós, né, curiosos em saber a nossa genealogia, né? Eu, É, eu acho muito é, é, interessante. então, aquilo lá é um banco de dados que seria um modelo de corpora, sim? É um modelo de corpos, mas não é a mesma coisa, né? Mas, Sim, 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 claro, mas claro. funciona da mesma maneira, João. É isso mesmo. Porque dentro daquilo que você falou no início, que eu até anotei aqui, é um Uhum, conjunto de textos armazenados eletronicamente. E o Family Church é bem isso, né? sim. Só que são textos bem específicos, porque ele Sim, trabalha, sim, por claro, exemplo, com claro. são certidões de batizado, certidões Sim, de sim, sim, claro, nascimento, claro. né? São textos mais Uhum. bem específicos. O Sim. que não significa que você também não possa fazer isso. Você também pode montar um corpus com certidões. Você pode fazer isso também, tá? Ótimo. Então, desculpa, ainda tem o Carlos. Carlos, ele está perguntando se é possível comprar o Wordsmith no Brasil. É possível. A gente entra. Eu dei um endereço para vocês agora há pouco, nessa mesma página do Lexicalinet, você consegue comprar, mas eu passo para vocês de novo o link. Tá? É cobrado em libras, faz a conversão para reais e precisa ter o cartão de crédito. Eu acho que tem que ser cartão de crédito internacional, se não me engano. E não parcela, né? Obrigada, Graziele. Ótimo. Bem, esse é o exemplo que eu peguei do italiano. Aqui eu ampliei mais um pouco, peguei outras. Realmente ele não está exatamente alinhado, mas eu gosto de ver aqui, por exemplo, a palavra giorno utilizada com il, né? Não, aqui não é nele, é medesimo, ao. Então, essas possibilidades, acredito que sejam artigos e preposições, acredito eu. Estou chutando. Mas, enfim, eu consigo ver já esse uso. Então, essa é a disposição de quando nós fazemos a pesquisa em corpos. A gente vai ter tanto online quanto no Wordsmith Tools, quando eu pedir para ver os exemplos, eles vão ser dispostos dessa maneira. Então, é sempre uma linha proveniente de cada texto. Agora é o de espanhol. Ele é da família daquele corpus que eu falei de inglês, que é o COCA, que é Corpus of Contemporary American English. Ele também tem corpus del espanhol e o corpus do português. Esse corpus, por exemplo, ele basicamente é em cima de palavras, de textos retirados da internet. E ele conta com mais de 7,6 bilhões de palavras, baseadas em jornais, revistas de
21 países falantes de espanhol. Então, não é só o espanhol da Espanha. Eles têm um da Real Academia Espanhola, e aquele realmente foca no espanhol da Espanha. Os outros, né, abrangem os outros países falantes. E é bom que a gente precisa da variedade. Se eu precisar focar, por exemplo, em um determinado país, eu quero só do México, quero só da Colômbia, quero só da Argentina, eu tenho essa possibilidade também. Eu posso escolher, eu posso filtrar. Tá? Mas uma busca mais geral, ele vai trazer todas as possibilidades de acordo com a frequência. Aqui, como é a busca simples desse site online, ele não alinha tão bonitinho quanto nós vimos no corpus italiano. Tá? Como vocês viram lá, estava bem bonitinho, bem centralizado. Ele não está exatamente centralizado, ele está disponível, assim, com destaque, aqui para mim está em verde, e aí existem tantos exemplos com a palavra dia, eu quis usar apenas uma palavra, então giorno em italiano, dia em espanhol. Só que tem tantos exemplos que eles pediram que eu limitasse, então eu coloquei por dia. O que eu faço por dia? 250 adultos maiores por dia, 10 milhões de barris por dia, enfim. Essa também é uma busca básica nesse corpus de espanhol. O prof, Oi, pode falar, velho. desculpa, ele vai ordenar pelo número de vezes que aquela palavra, por exemplo, ela é mostrada, ou eu consigo selecionar também o que ele vai mostrar como resultado para mim? Por exemplo, Os dois. textos do mais antigo para o mais recente, ou pelo o número, a frequência, em suma, o resultado. Eu também consigo fazer seleções do que ele vai me mostrar. Num corpus online, sim. No Wordsmith Tools, para fazer isso, você vai precisar preparar seu texto antes. Aqui Ah, a gente trabalha com etiquetas. Mas você necessariamente não precisa fazer isso para utilizar o Wordsmith Tool. Só se for o seu caso específico, que você precisa ter, por exemplo, a ordenação por datas, aí ele faz isso. Os que estão online já têm essa possibilidade, então fica mais fácil. Para nós, aí a gente vai precisar, que nós chamamos de etiquetar, que é colocar as informações necessárias num cabeçalho no texto que nós vamos utilizar. Mas isso a gente só vai fazer mesmo se nós trabalharmos com muitos textos, por exemplo, ou nesse caso que você citou, Vera, que precisa precisa de uma certa ordenação por datas, ou precisa ter acesso a essas datas para fazer a pesquisa. Tá? É possível, sim. Porque aqui, por ok. exemplo, tanto aqui no espanhol quanto no inglês, ele tem a mesma interface. Então, ele mostra aqui de que ano que é. Por exemplo, ele pegou tudo de 2012, pegou só blogs, né? E, na verdade, tem muitas outras possibilidades. E aqui são as fontes. Enfim. De qualquer forma, também em inglês ele não deixou procurar só day, também pediu para eu limitar, e para ficar na mesma ideia do por dia, e como apareceu também em italiano, a day, que seria por dia. Então, o de inglês é o maior que eles têm, tem mais de 1 bilhão de palavras. Eles, em geral, alimentam, até 2019, eles conseguiam alimentar com em torno de 25 milhões de palavras a cada ano. Agora já não tem tanto esse ritmo. E com 8 gêneros: falado, ficção, revistas, jornais, textos acadêmicos, então eu posso trabalhar só com inglês acadêmico, por exemplo, TV e cinema, no caso, né, as legendas, blogs e outras páginas da internet também. Nesse caso, eu posso limitar só texto acadêmico, só texto de ficção, só texto falado, então entre entrevistas, enfim. Nesse corpus online eu já consigo. Das outras línguas, nós estamos engatinhando ainda. Né? Mas olha que Prof, possibilidade que vocês têm para fazer isso em italiano. Né? prof, Oi, João.
Era disso que eu falava no início, né? Dessa coisa de não ser algo fechado, né? Da Copa está sempre sendo atualizada, sempre sendo alimentada, sempre sendo renovada, né? Claro, você deu aquele exemplo, né? É, uma pesquisa diacrônica vai fazer uma coisa que é, sei lá, determinados termos que eram usados no português lá de 1500 e tal, claro, vai ficar lá, fechado e tal. Se bem que, mesmo assim, ainda pode ser renovado, né? Vai que descobre-se uma outra pesquisa, e algo que é mais extenso, foi ampliado, o cara vai lá, armazena aquilo, né? E mesmo assim pode ser atualizado, né? Isso mesmo, é verdade. Antes de eu continuar, a Larissa está me perguntando se o dicionário por contexto, que se chama Context Reverso, ele é um corpus também? Ele é baseado em corpus, é sim. Ele é baseado em corpus. A maioria dos Professora, dicionários que estão online hoje é baseado em corpus. Uhum. Grande maioria. Ok? Posso continuar? prof, só uma dúvida. Eu estou aqui pensando, não sei se é mais adiante, mas então temos essas fontes de pesquisa, né? Esses bancos de dados, e o programa acessa esses dados, acontece a gente faz um download desses dados no programa, e como é que se faz essa ponte? Boa pergunta. O Wordsmith, desculpa, esse que eu estou mostrando para vocês, o corpus tanto em inglês, em espanhol e português, você pode baixar a lista, você não baixa a base de dados, você baixa as listas de palavras, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, amanhã e sexta-feira, e você pode utilizar, sim, no Wordsmith Tools, por exemplo. Alguns têm algumas limitações. Você pode baixar até certo número, a partir de tal número de palavras você é pago. Tá? Então, varia muito. É uma maravilha para corpus geral, tá? Mas às vezes a gente quer algo mais específico. Então, por isso que, ou então também a gente não tem condições de pagar por esse valor. Então, a gente vai criar o nosso próprio corpus, ou os nossos corpora, as duas possibilidades. Então, há a possibilidade de trazer, sim, essas informações para o Wordsmith e utilizá-las. Tá? Aliás, quando a gente faz a comparação de palavras, a gente precisa ter um corpus de referência. A gente chama, nós vamos ver, hoje não vai dar tempo, amanhã a gente vai ver, a gente vai precisar de um corpus de referência que precisa ser maior do que o meu texto, ou dos meus textos que compõem o corpus, para eu poder fazer essa análise em termos de frequência e em termos de padrões. Porque se esse corpus de referência for muito pequeno, a gente não consegue obter informações relevantes. Obtemos até algumas informações, mas deixamos de ver muita coisa que poderíamos se estivéssemos trabalhando com corpus de referência. E muitas vezes o próprio Wordsmith indica, olha, precisa ser maior que esse número de palavras. Né? Em geral, também ele pode até indicar. Enfim, então, aqui eu estou mostrando para vocês também se acostumarem já com essa interface, né? Com essa carinha, vamos dizer assim. Porque a gente sempre lembra de como começou. Como é difícil a gente entender que, né, cada linha é de um texto diferente. Aqui até ajuda porque a gente vê a fonte dele. Mas como nós trabalharmos no Wordsmith, não necessariamente. Então, quando a gente vai para a área que oferece essa informação. Tudo bem? Tá. Aham. Ô, prof, a gente pode pesquisar uma expressão, por exemplo, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eu quero exatamente, né, pesquisar textos que tenham, sei lá, essa expressão. Eu posso, ou tem que ser sempre com palavras-chave? Sim, você pode utilizar a Deu para palavra. entender? Deu para entender. Você sempre vai precisar de Uhum. uma palavra, pelo menos uma palavra. De Você uma pode, palavra-chave. de uma Tá. palavra-chave. Você pode, vai depender do tipo de corpus. O de português, eu não sei exatamente, por exemplo, nesse momento, eu acredito que sim, da década de 1940, que foi o exemplo que você deu, eu acho que sim, porque a gente também Uhum. tem
muita coisa do século XIX, então 1940 com certeza a gente conseguiria, vamos dizer assim. Mas só Tá. colocando o período ele não vai trazer, você vai precisar colocar uma palavra de busca. Tá? Ah, entendi, tá. E outra coisa, prof, por exemplo, dependendo da pesquisa, de repente eu vou ter que criar próprio, meu próprio banco ali, né? Tem alguma limitação? Aí talvez eu estou pensando assim que eu teria que fazer N consultas de repente, né? Uhum. N consultas e, né, até eu formar esse banco ali, que aí vai ser efetivamente meu banco ali mais de pesquisa. Tem limitações também do número de consultas que eu posso fazer? Assim No ou não? Wordsmith, no Wordsmith Tools, nessa Isso, ferramenta que nós... tipo assim, isso. Vamos supor que eu estivesse usando lá um determinado corpus específico que é gratuito, vamos dizer assim, tá? Uhum. Dentro da tua experiência, tá? E aí eu, assim, poxa, eu vou ter que fazer aos pouquinhos ali para poder montar né, o meu banco de dados. Mas mesmo assim, tipo, ó, você vai poder conseguir fazer 5 consultas no dia, sei lá, alguma coisa nesse sentido ou não? Entendi. No caso Não, desses não sei, bancos, tá? Se cabe. De repente a gente está fazendo as perguntas mais não, estapafúrdias aqui, perfeito, não, tá certo, mas certíssima. No caso desses bancos que eu estou mostrando, varia de instituição para instituição. Aquele que eu mostrei do italiano, eu sinceramente não sei como eles funcionam. Mas eles têm a explicação, se vocês puderem fazer essa leitura e depois me contarem, agradeço. Viu? Mas, por exemplo, esse que é o COCA que nós falamos, né, o Corpus of Contemporary American English, ele tem, assim, se você sem fazer nenhum registro, sem se identificar, você pode fazer 5 consultas por dia. Tá? 5 consultas. Para mim não serve, porque eu uso muito mais. Então, quando você se identifica, fornecer seu endereço de e-mail, ter uma conta, vamos dizer assim, você tem um número X, eu acho que está em torno de 20 a 25 consultas, eu não lembro mais. E como eu preciso de mais, eu tenho uma versão paga. Então, a versão paga, eu não tenho limites. Então, eu posso procurar. Quer dizer, tenho limite, mas eu não vou conseguir atingir num dia. Né? Então, varia muito de banco para banco, de organização para organização. Aí precisa verificar a consulta. No caso do Wordsmith, a versão que vocês baixaram, que é a demo, ela tem uma limitação quanto à língua, que eu comentei com vocês, né, de ter alguns probleminhas para identificar algumas palavras acentuadas, por exemplo, e não ter acesso a nada, nenhuma parte da interface em português ou na língua de trabalho de vocês, e uma limitação também em relação ao número de concordâncias, por exemplo, que você vai obter. Eu acho que estava em torno de 25. Você poderia obter até 25, acima de 25 não mostraria. Tá? É algo mais ou menos assim. Então, depende muito. Se o seu corpus é pequeno, textos pequenos, então você pode até trabalhar com essa versão. Agora, se você trabalha com um corpus maior e está aparecendo lá que não mostra mais porque é a versão demo, ele vai mostrar versão demo, versão demo, versão demo, aí você precisa verificar se compensa investir. Vocês têm o acesso na universidade, então, por enquanto, não precisariam. Esse acesso da universidade é parecido com o que eu tenho, essa licença, então, realmente, acho que está em torno de 200, 250 consultas por dia. Dá para fazer sem problema. bastante Ou consultas. bastante consultas. Tá Como, ótimo, outros, obrigada. como o Sketch Engine, a professora Graziele também mencionou, ele tem um período, você tem um período de teste, um mês, por exemplo. Aí, se você conseguir em um mês fazer tudo, você consegue usar a ferramenta. Se não, se passar, aí você precisa pagar para ter acesso. Mas aí você não acessa nada. O Wordsmith, pelo menos, você tem acesso a uma parte. Não tem essas vantagens, né? Deixa eu ver, tem um comentário no chat aqui. Perfeito, perfeito, Soraya, perfeito. o Ótimo, texto obrigada. pequeno, né? Depende da quantidade de palavras, sim. Mas assim, vamos dizer, um parágrafo, 2 parágrafos medianos, vamos dizer assim.
se você vai trabalhar com contos, vai trabalhar com romances, já realmente tem que ser uma versão, né? Porque ele vai considerar o texto total, né? Então, já não dá, né? Jéssica, sorry. É verdade. Mas vejam pelo lado positivo, pelo menos o Neclite tem, poderia ser bem pior. Se a gente não tivesse, não teríamos Você absolutamente tem nenhuma acesso a possibilidade. alguma coisa, né? Tem acesso a Exato. alguma Não, coisa. não é desânimo, não, é só para a gente ver realmente as estratégias, né, de pesquisa que você tem que daí teria que adotar, né? Algumas Tá coisas você ótimo. precisa realmente adequar, né? Então, depende muito da Exato. ferramenta. Então, é importante sempre, antes de pensar em adquirir, realmente pesquisar bem para ver o que a ferramenta oferece, o que vai ser melhor, tá? No caso de você, no momento, realmente é o Wordsmith Tools, né? Perfeito. Adicionando uma coisa, também tem o Anticonc, que ele eu não sei se é 100% gratuito, mas tudo que eu fiz no doutorado eu tinha um volume, não era extremamente grande, mas era um volume grande de dados e eu consegui fazer muita coisa por lá. Então, ele é gratuito, então facilita, pelo menos há outras alternativas. Aí, caso você vê que aquilo ali não dá conta do seu volume de dados, aí é interessante partir para uma versão paga, né? Mas eu acho que dá para fazer muita coisa com as versões gratuitas, né? Sim, Pelo menos sim. para você se Em geral, aproximar das cobre. ferramentas. Cobre, sim. O Webconf, se não me engano, são 100 linhas de concordância. Até 100 linhas. Então, vale a pena, sim. E por último, né, nessa interface é o corpus do português, aqui mais baseado na web, também ele tem só do século XIX, por exemplo, que tem textos literários, inclusive brasileiros. Esse aqui está em torno de 1 bilhão de palavras, vem de textos, né, do Brasil, Portugal, Angola e Moçambique. E eu também posso focar só em Angola, por exemplo, só no Brasil, só em Portugal, eu posso só Brasil e Portugal, se eu quiser a minha pesquisa, né? E ela ainda continua, a atualização no espanhol e português é um pouquinho mais lenta, só um pouquinho, em relação ao corpus de inglês, mas já é uma grande coisa que a gente consegue ter, né? Aí fica um modelinho para o italiano, quem sabe vocês, o francês também, quem sabe vocês desenvolvem alguma coisa assim, por favor, por favor. E aqui a mesma coisa. Aqui eu mudei um pouquinho, já voltei com pus um exemplo com vinho, né? Então, novamente, tudo bem disperso, né? E está destacado ali a palavra, mas essa busca geral, vários textos diferentes, eu estou com 13 textos diferentes, embora, né, ele tenha mandado textos assim, só brasileiros, mas, em geral, havia outros, eu só selecionei esses. Então, o que eu tenho aqui em queijos, vinho tinto, acompanhado de vinho tinto doce, uma garrafa de vinho branco doce, enfim. Aí, aqui, Professora, oi, nesses Pop. 13 textos, ele seleciona um, mas poderia ter mais de um achado, né? Com a palavra vinho, mais de uma linha no mesmo texto, né? Sim, porque inclusive aqui, olha, nessas linhas 8 e 9, é do mesmo provedor. Então, provavelmente, pode ser o mesmo artigo. Eu posso até Uhum. abrir, porque quando eu clico nele, eu consigo. É que aqui é só reprodução, né? Eu não estou utilizando online exatamente, mas eu posso clicar e verificar se é o mesmo texto, ou pode ser de outro texto que, coincidentemente, vem também dessa mesma página, tá? Pode ser sim. Pode vir do mesmo texto se tiver aparecer mais de uma vez. É comum, tá, Soraya? E agora eu vou mostrar uma outra possibilidade que eu não achei no corpus italiano. Corpus do francês, gente. Tem alguém de francês aqui hoje? Tem. Eu não consegui achar nenhum para pesquisa. Ele tinha só oral ou só escrito, mas, assim, era um caminho, era um labirinto.
era um labirinto. E eu também não falo francês. Eu falei assim, ai, meu Deus. Não, não, não foi. Se vocês tiverem um corpo que vocês já conheçam, eu estou esperando a resposta de alguns colegas para ver se eu consigo dar sugestões para vocês de corpos que estejam, de corpora que estejam disponíveis online. E aí é aquele probleminha que a gente estava falando, tipo da linha de estudos linguísticos, né? Então, francês acho que vai demorar um pouquinho mais, mas espero de vocês. Agora, aqui eu peguei em português, espero que exista também naquele país lá, tomara que tenha. Aqui já é uma busca um pouquinho mais específica. Vocês percebem que tem umas cores diferentes? O que será que são essas cores? Olha a chamada oral. Não sei se a Graziele já falou isso para vocês, não é? Não? Ah, então não pode ser A chamada quanti- oral. a quantidade de vezes que vai aparecendo, talvez, ou... Aqui não, aqui eu tirei, mas essas cores, ó, então dá uma dica. Ali no meio tá a palavra de busca, né? Que é vinho Vinho. ou vinhos, tanto faz aqui. Uhum. Os Depois a gente vai ver que a verbos, gente pode. Oi, Aqui Paulo? na Verbos, os configurações de verbos, substantivos. cores, as substantivos. configurações de Aham. cores falam um monte de coisa. Tem a second sort word, context word aqui. Aí tem uma. Perfeito, perfeito. O Pedro já foi direto lá na fonte. Uhum. Que ótimo, Pedro. É isso mesmo. Então, eu posso fazer aquela busca geral que eu estou mostrando para vocês. É um tipo de busca que a gente não vai ter logo de cara no Wordsmith, né, porque ela depende de um trabalho maior nosso, mas nesses que já estão disponíveis online, alguns oferecem essa possibilidade. Então, esse Coco ele oferece. Então, eu vejo aqui, por exemplo, que as palavras em azul são substantivos. As palavras em verde são adjetivos. Então, já eles estão o corpus é etiquetado, né? Ou seja, essas etiquetas são a classificação gramatical dessas palavras. Alguém? Ah, não. Pensei que fosse uma coisa no chat. Então, temos aqui também em rosa, pink, depende da tela de vocês, né? Os verbos, em amarelo eu tenho preposições, em laranja eu tenho os advérbios. Mas essas cores são próprias aqui do Coco, pode mudar às vezes de um programa para outro, mas eles têm essa informação, tá? Sempre informam como é feita essa classificação. Só que isso dá trabalho, isso dá trabalho para fazer. Existem etiquetadores, mas a gente pode fazer também para o nosso corpus, se for o caso no Wordsmith. Mas para vocês saberem que na pesquisa online, em português, principalmente porque se vocês forem trabalhar às vezes com tradução, vocês têm como verificar em português, e em português vocês conseguem assim. Eu alinho pela palavra de busca, tá? E alinho pelo que vem antes e o que vem depois. Então, aqui está alinhado pela esquerda. Vejam bem, animais, aqueles, bebe, bebe, bom, com. Então, está alinhado pela esquerda. E veja quantas vezes, né? Como é comum falar um bom vinho, beber um bom vinho. Olha como isso se repete. O beber vinho, vamos supor que eu não soubesse, não tivesse dúvida de qual era o verbo para utilizar com vinho. Né? O copo com vinho, então eu uso o copo com vinho, frango com vinho, então o copo é utensílio, ou então eu estou falando de uma refeição servida com o vinho, eu consigo ter essas informações. Continuamos com exemplo por exemplo, textos diferentes. Aí, aqui ainda continua o alinhamento pela esquerda, como nós falamos. Olha como se repete: consumo de vinho, um copo de vinho, que mais? Um pouco de vinho, o produtor, produtores de vinho. Então, isso auxilia, né? Eu consigo ver, não é só uma palavra, mas quais são as palavras que
co-ocorrem com essa palavra de busca, né, que são comuns em uma língua e que às vezes não se correspondem, não tem correspondente na outra língua, né? E justamente o problema, se fosse fácil, né? Existe uma palavra italiana, a mesma palavra em português, então seria muito fácil, né? Seria realmente decorar o dicionário, mas não é assim que funciona, tem toda uma parte cultural por trás das línguas, né? Como vocês sabem. De qualquer forma, que eu consigo começar a visualizar alguns padrões. Olha, se eu estou trabalhando com português, olha como isso eu vou verificar. E agora aqui eu alinhei pelo lado direito. Então, eu tenho um tipo de vinho, por exemplo, vinho alentejano, vinho branco, Campo Largo, clarete. Às vezes, como o etiquetador, às vezes ele tem alguns problemas com algumas palavras estrangeiras, principalmente nomes próprios. Às vezes, ou ele não classifica, ele deixa em branco, como está aqui, ou às vezes ele empurra como advérbio. É engraçado, né? Eu vejo isso em português. Mas a margem de erro é muito pequena, tá? Mas aparecem alguns erros, só para vocês saberem. E aí eu separei uma expressão aqui em português: pão e vinho. Então, espécies de pão e vinho, forma de pão e vinho, sopa de pão e vinho. Enfim, é uma colocação comum em português. Então, pão e vinho, né? A gente vai falar, será que existe vinho e pão em português? Será que a gente usa isso? A Pauleta disse para mim que não. Já disse, né? Aí a gente começa, é a nossa intuição como falante, não é verdade? É que eu Perfeito. estava pensando a expressão da religião, né? Que sempre foi pane e vino em italiano. Isso, Eu acho que é pão e vinho em qualquer língua, né? exatamente. Há essa possibilidade, mas é o que acontece. Quando a gente está assim, tem essa possibilidade, mas será que é isso? Em português, por exemplo, são milhares de exemplos com pão e vinho nesse corpus do português. Só que existem vinho e pão, apareceram, mas só existem esses exemplos no corpus. Tá? Não significa que não exista mais na língua geral, mas como ele tende a ser um reflexo, um recorte da língua, ele representa bem. Então, muitas vezes o que a gente vai perceber é que talvez sejam textos que foram traduzidos de outra língua, e a outra língua admite vinho e pão, e deixaram. Então, é aqueles problemas de tradução, não é que, tudo bem, a gente até entende, mas a gente sabe que a tradução não está boa, porque ela não pegou o nosso uso, o uso em português, né? Inclusive, você lembrou da questão do pão e vinho, da questão da religião católica. Eu, por exemplo, nunca ouvi a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Talvez aí seja para encaixar na música, quem sabe? Parece até uma música. Mas fora isso, eu concordo com você, Pauleta, né? E eu estava olhando assim, terei a minha missa com vinho e pão à farta. Estou achando que foi realmente tradução, tá? Até a penúltima ali, ó. Uhum, Virgem, vinho e pão consagrados são o corpo e o sangue. uhum, Então tá bem claro ali na isso. penúltima. Isso. E está bem claro que não é bem o português corrente, que tem ou é alguma adequação por conta de alguma música, ou realmente é um problema de texto É, traduzido, tá? mais para cima a gente tem outros exemplos também. Isso Uhum. mesmo. Então, com o corpus, a gente consegue perceber esse tipo de situação também. A gente olha assim e fala, peraí, e agora? Né? Será que eu uso pão e vinho ou vinho e pão? E aqui tem milhares de exemplos, pão e vinho. E o vinho e pão, os exemplos não me passaram, vamos dizer, eu não sinto confiante para usar. Ele existe, mas eu não sinto confiança em utilizá-lo. Então, qual que eu utilizaria? Eu utilizaria pão e vinho. E aí eu pergunto para vocês, né? O que acontece na língua de trabalho de vocês? A Pauleta já me deu a dica aqui, né? Que pão e vinho, em italiano também, ela já me falou, pão e vinho.
né? Mas aí eu gostaria que vocês verificassem se existe a possibilidade de inverter. Se existe evento, porque em português apareceu, né? Eu estou passando para vocês aqui os endereços. Nossa, gente, estamos chegando quase praticamente ao final aqui, olha. Mas eu gostaria que vocês tentassem esse exercício. Eu vou colocar para vocês o endereço aqui no chat para vocês irem para o site. Então, tenho italiano, português, espanhol, pórpora. Amigos do francês, vão fazer em português. Não fizemos. Ou se vocês conseguirem achar um corpus em francês, quem sabe vocês têm uma referência. Graziele, você tem alguma referência do francês? Não, infelizmente não tenho do francês. É incrível, Não. incrível. O que eu achei não funcionou para esse tipo de busca quando que eu fiz lá no corpus de italiano. Aquele corpus de italiano tá bom. Dá para usar, né? Eu achei, É. achei bem interessante também. Estou até pensando aqui nas aulas como que a gente já pode começar a brincar, Ah, né? Porque opa! é legal, legal. Que bom. Deixa eu colocar aqui no. Eu vou só parar um minutinho de compartilhar com vocês, para eu poder passar esses minutinhos. Vou fechar meu microfone aqui. Enquanto isso, se vocês quiserem perguntar, ou já estão copiando, alguns já estão copiando, mas eu vou colocar aqui. Andréa, quando a gente digita lá no motorzinho de busca, se coloca a conjunção pane e vino, por exemplo, ou você aconselha a tirar a conjunção e deixar só os substantivos mesmo? Como essa conjunção é simples, você pode digitar. Mas, por exemplo, quando a gente tem caso de contração nas preposições, acho que no italiano você tem o del, não tem? Aí Uhum. precisa ser separado. Mas, em geral, no caso dessa conjunção, não tem problema. Pode colocar Ah, tá. junto. Pano e vino, né? Isso. E aí eu coloquei, eu não sei se aconteceu isso também com os colegas, com o Uhum. pessoal que está fazendo a pesquisa, no site do Paisá, e aí ele não aparece tão bonitinho como apareceu ali na pesquisa que você fez, mesmo uma palavra justaposta, sabe? Ah, Aparece entendi. sempre várias palavras no meio. Então, no interior de uma sentença, sei lá, alguma coisa como pane, un pezzo di pane e un sorso di vino. Então, não ficou exatamente a expressão que a gente estava procurando, sabe? Pane e vino. Entendi. Tem alguma variação depois do. É possível, além de pano e alguma coisa entre e vino? É possível isso? Não. Além da conjunção, não entra nenhum artigo, nada. Não. Estranho. Se você quiser compartilhar, Ah, vou mostrar aqui. Eu por não sei se favor, eu Graziele. não sei se eu fiz certo. Talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada, faltou alguma coisa só. Não, mas é justamente bom porque assim a gente já. Eu invece procurei vino e pane. Ah, Hum, E só achei uma ocorrência de vino e pane. Depois sempre tem palavras, muitas palavras entre vino e pane. ah. Então isso. não é exatamente, né?
como apareceu naqueles textos em português, né? Ali realmente apareceu vinho e pão. Então, tá vendo? Isso. Italiano já não admite. Aí já é uma outra situação, não é? Olha aqui Eu fiz a embaixo. busca colocando vinho e pão entre aspas. Aí ele colocou tudo junto. Ah, Ótimo, essa é uma Aí possibilidade mostrou 5 também. concorrências só. Peraí, deixa eu ver, vamos ver lá. eu acho que isso fez diferença. Ali no Faz país A deve estar diferença. fazendo diferença, Deixa eu né? ver. Porque Eu aí estou ele compartilhando agora. é mais ou menos o que acontece no Google, né? Procurar Isso, exatamente o que isso. está escrito. Aí você coloca entre aspas. É, aí dá certo. Aqui você colocou entre aspas. Deixa eu Isso. ver isso aqui primeiro. Corpo. Tá certo? Corpo, nessa maneira. O Pane corpo. e é, Pane. pane e aí, e mesmo. E como o nosso, igual o nosso. E sino. Isso. Vamos lá. Isso foi como você pesquisou, né? Acho que como a maioria pesquisou. Às vezes demora um pouquinho, tá? Precisam ter paciência. Vamos lá. É, realmente. Ah, é porque precisa do artigo, né? Eu não sei, eu tô achando que ele só reconhece exatamente se você colocar as aspas. Não é o que acontece nos outros programas, Então, mas é uma possibilidade. Como o Geraldo, né, que comentou. isso. Tá. É, ele tá Tem que tipo. colocar com aspa. Tem 54. É possível exportar os resultados, né? Como vocês percebem aqui no final. Uhum. Esse formato quick é aquele que eu mostrei alinhado, a palavra no centro, e espero que seja já também com etiquetado, com a classificação gramatical, né? Mas ele exporta, olha lá, ele exporta em TXT, aí a gente pode abrir no Wordsmith, Ah, tá. tá? Aí tem essa possibilidade. Aí eu vou testar para ver como é que vocês vão poder fazer depois. Então, pane e vino tem essa possibilidade. Aí, vino e pane, vocês testaram com as aspas? Cinco ocorrências. Para mim é isso, só 5. Então, existe, como em português, só que não Uhum. é o mais frequente. Então, talvez também se eu fosse traduzir para o italiano, eu não usaria. Não é impossível, mas não é o comum. Provavelmente, se a gente aparecer com o texto com vino e pane, vão achar, alguém vai estranhar. Certo? Então, mais ou menos, essa é a forma como nós também vamos trabalhar com o Wordsmith. Só que aí vai ser com os nossos, nós vamos fazer isso com os nossos textos. Eu vou parar isso daqui e vou voltar. Alguém achou mais alguma coisa em espanhol, francês? Como estamos? Tem tentativas? Acho que a maioria foi no italiano. Bem, então, eu vou fazer assim, deixa eu só passar aqui para... Eu vou voltar para minha apresentação. E aqui, Vou aproveitar só aqui para deixar a nossa lista de presença, tá, gente? É um link só para vocês, enquanto a Andrea está
compartilhando novamente. Vou deixar aqui no chat, tá? Vocês podem assinar. Eu parei porque o Geraldo compartilhou um site em francês. Vamos ver se temos aqui. Achou? Acredito que sim. Geraldo, você conseguiu já pesquisar? Já nos adiante, por favor. Não, ainda não. Porque eu também não sou do francês, então eu estou tentando entender o que está escrito. Esse é o meu problema também. Vamos fazer uma tentativa juntos aqui, vamos lá. O participante que era do francês saiu. Então, a gente está desfalcado no francês aqui. Então, só mesmo por curiosidade, né? Vai ser aqui, mas alguém sabe pão e vinho em francês? Boa pergunta. Não. Não, mas eu coloquei uma, Sim, eu coloquei sei. uma palavra aqui e ele Eu fez sei, eu bem posso parecido com escrever no isso. chat, mas é pain e vin. Pain e vin. Fala, Ivan. Está escrito assim. Acho que ela colocou no céu. Opa. Yeah. Ah, tudo bem. Não tinha a menor ideia que era isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigada. Vamos pesquisar. Vamos ver o que ele vai dar aqui. Não achou nada. Não, Não. não acho. Vamos colocar só o pão. Vamos ver o que ele vai nos oferecer. Aqui apareceu mais uma coisa, mas está bem apertadinho aqui. Deixa eu diminuir. Porque no francês a gente nunca fala pain et vin assim. Eles falam le pain et le vin ou com partitivo du pain et du vin. Tá. Del vino e del pane. Então, não sei como que, mas não sei como que pesquisa. Nunca pesquisei essas coisas, esse tipo de palavras em francês. Ótimo. Não, mas você já ajudou muito. E só com a palavra, claro, ele vai oferecer várias possibilidades. Perfeito. Perfeito. Farei essa pesquisa. Depois, agora eu estou curiosa. Estou salvando o site. Ótimo. Ótimo. Perfeito. Bom, agora eu volto para o material de vocês, para a gente poder finalizar essa parte desse nosso primeiro contato. Estamos quase chegando ao fim. Sobreviveram 2 aulas. De boa. De boa? Muito bom, prof. Muito bom, parabéns. Que bom. Calma, estamos terminando, vamos lá. Então, o que nós vamos falar amanhã? Eu vou mostrar rapidamente, mas a gente volta a falar sobre isso amanhã. Graziela, eu vou passar um pouquinho, porque a gente começou um pouco depois também, tudo bem? Por mim, tudo bem. Se para eles também tiver tudo Tudo bem, bem para vocês? Posso passar mais uns 5 minutinhos? E aí tranquilo. também depois já fica mais ou menos para eles já pesquisarem sozinhos. Ótimo. A Soraya precisa sair. Mas, Soraya, a gente está gravando, tá bom? E depois eu vou compartilhar esses slides também lá no sala de aula, no Classroom, tá bom? Obrigada. Então, aqui pela interface, então, o que eu comentei com vocês, é trabalhar com as 3 ferramentas. Obrigada, Geraldo, ele já deu aqui, agora sim. Então, mas veja a diferença, né? Não é simplesmente só os 2 substantivos ligados pela conjunção, precisa ter. Não são os artigos, mas precisa ter mais 2 elementos ali. Então, voltando aqui, como eu comentei com vocês, a gente vai começar pelo último da lista, que é o word list. Então,
Então, quando eu clico lá no Word List, eu tenho essa janela e vai aparecer aqui se eu vou querer abrir um novo, se eu vou criar um novo corpus, ou se eu quero abrir um que eu já tenha feito, um que eu já estava utilizando anteriormente. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, e eu retomo na aula de amanhã, sobre o texto Amor, da Clarice Lispector. Não sei se vocês conhecem, que a protagonista está andando de bonde. Lembra desse texto? João conhece. Então, é uma análise rápida feita desse conto da Clarice Lispector. E aqui está bem pequenininho, porque é assim que vai aparecer na janela mesmo. Tá? Eu tenho os dados gerais. Então, eu selecionei esse texto. Amanhã eu vou ensinar vocês como é que vocês vão selecionar. Mas eu selecionei esse texto que eu já tinha na minha máquina. Todos os textos precisam estar em arquivo TXT. Tá? Então, se tiver em Word, PDF, tudo tem que ir para TXT. Senão, o programa não consegue fazer a leitura. O Word Tools não lê. Ele vai dizer que ele não tem suporte para esse tipo de arquivo. Então, está em TXT. Ele fez a leitura, eu pedi para analisar esse conto, né, e ele vai dar aqui o tamanho em termos de kbytes, o número de palavras, então aparece como tokens, tá? Vai aparecer em inglês, também a expressão técnica, que é o número de palavras total. Então, esse conto tem 3.218 palavras. Dessas 3.218, né, isso é o total. Eu estou considerando todas as repetições, por exemplo, do artigo o, a, os, as, que a gente repete, né, a gente usa bastante a preposição de. Então, no total, 3.218. Mas quando eu considero quais palavras foram utilizadas, sem considerar a repetição, mas eu considero que foi usado o, eu considero que foi utilizado bonde, eu considero que foi utilizado jardim, botânico. Então, eu tenho 1.161 palavras diferentes. Tá? E o próprio sistema, o próprio programa, ele calcula a porcentagem, né? Ele chama de qual é a média. Quanto mais alta essa porcentagem for, mais rico é esse texto, ou seja, não há tanta repetição de palavras, usa várias palavras novas. O texto da Clarice está em torno de 36%. O Machado dá um pouco mais. Textos mais jornalísticos, às vezes depende, se não são textos muito longos, tendem a dar uma porcentagem menor, mas enfim, isso no sentido geral, ele faz essa análise geral, essa primeira análise estatística. Há outros dados que nós não vamos trabalhar nesse momento, eles são bem mais específicos em relação à concentração de palavras, que a gente não precisa analisar nesse momento. Então, se alguém for fazer uma passiva muito específica. Tá? Do contrário, nós vamos utilizar, em geral, essa informação que está até aqui. Tá? Então, aqui embaixo do Word List eu tenho 5 abas. Essas 5 abas são essa que eu mostrei para vocês, Statistics, Frequency, de frequência. Então, ele vai organizar as palavras desse conto em ordem da frequência, quantas vezes ocorreram, em ordem alfabética. Aqui eu também posso ver, se eu estiver usando um corpus com mais textos, ele vai listar todos os textos que foram utilizados. Não é o caso aqui nesse conto, porque eu estou utilizando um conto, mas às vezes o meu corpus tem 500 textos, 1.000 textos, e ele vai listar todos eles. E as notas, os notes, eu posso fazer algumas anotações em relação a essa informação. Tá? O formato do texto, Pauleta, é sempre arquivo TXT, que é o arquivo de notas. Quando a gente salva no bloco de notas, ou no Word aparece a possibilidade de salvar, que é aquele bem simples, que é só texto mesmo. Então, é o único que ele aceita, TXT.
coloquei aí no chat. Então, a estatística, como vocês viram, que é a visão geral do Ccorpus, ou do texto, no meu caso é um texto só, que eu falei, frequency, as palavras mais frequentes, alphabetical, ela está em ordem alfabética e facilita a lematização. O que que é isso? É agrupar palavras, por exemplo, verbos, que têm várias conjugações. Então, eu posso verificar, eu posso deixar separado, se for significativo, por exemplo, o autor trabalhou mais o passado, trabalhou mais o futuro, ou eu posso juntar todas as ocorrências de um verbo nas diferentes conjugações. A mesma coisa, um substantivo com as diferentes também. Eu vou falar daqui, porque agora fugiu a palavra, mas singular, plural, gênero, enfim. Então, file names, como eu falei, os arquivos, é útil se eu tiver mais de um texto no corpus, e as anotações pessoais. Então, a estatística que aparece são as peculiaridades. Então, aquilo que eu mostrei para vocês, que a gente vai até em torno desse 36%, 48%. E aqui é a lista de frequência dessas palavras, aquelas 3.180 palavras, essa é a lista de frequência. Então, a palavra mais frequente é a palavra o nesse texto. Ocorreu 134 vezes. É muito comum. Em português são os artigos, embora a preposição de seja a mais comum em geral. Nós usamos muito. Porque quando a gente olha para essas palavras, nós chamamos que são palavras, elas são palavras gramaticais, elas têm uma função de indicar singular, plural, mas elas não têm o peso das palavras que nós chamamos as palavras lexicais, que são as palavras que têm conteúdo, como acontece com verbos, substantivos, adjetivos, mesmo advérbios, né? Mas principalmente substantivos e verbos. Então, em geral, a gente nunca vai ter um substantivo como o mais frequente, tá? Só para vocês saberem. Em geral, vai aparecer ali pela quinta, sexta, 10ª posição da lista de frequência. E aqui é justamente um verbo, tá? Na 9ª posição, o verbo era. Então, o verbo ser, no passado, ocorreu 42 vezes. Aí a gente depois vai precisar ver se há alguma relevância nisso, né? Então, eu não precisei ficar ali grifando no conto, não é como a gente costumava fazer na graduação, nas aulas de literatura, tentando buscar algum padrão. Então, a primeira palavra lexical, a palavra de conteúdo é era. Aí temos também não, um advérbio. Não é comum a gente ter um advérbio nas primeiras posições, e aqui é uma das mais frequentes. Será que tem alguma coisa a ver com o texto dela? O que será que é de negativo? O que será que é negado nesse texto? Ela, quando a autora se refere à personagem principal, ou Ana. Então, quando a gente começa a somar, na verdade, a personagem principal, ela ou Ana, na verdade, a gente vai para 44. Aí ela vai aparecer aqui na frente do era. Então, a gente tem essas possibilidades depois de juntar o que for necessário. Mas isso, depois nós falamos sobre isso, mas para vocês terem uma ideia. E também, para quem lê o texto, sabe que o cego tem uma certa importância também nesse conto, né? Parece que é um coadjuvante, mas ele é um gatilho, vamos dizer assim. E esse cego aparece também aqui logo após Ana, com 20 ocorrências. Isso de uma maneira geral, eu não estou fazendo nenhuma comparação com o conto de referência, é um texto puro, tá? Texto puro. Então, eu consigo essas informações, isso em termos de frequência. Então, eu estou aqui nessa aba. Eu posso mudar, eu quero ver em ordem alfabética. Eu estou procurando uma palavra específica, então eu ponho na ordem alfabética, porque assim eu posso encontrar talvez mais facilmente, nem sempre. Vejam, a primeira palavra até bate, né? A letra A, 126, bem frequente, lembra? Os artigos são bem frequentes.
Mas depois eu tenho o A, né, com a crase, então são só 6 ocorrências. Abafado, abafava, uma ocorrência cada, abraço, 2. E aí que realmente eu vou decidir, será que não seria melhor eu colocar, talvez, abraço e abraço, se aparecer de outra vez, colocar junto, porque talvez tenha significado? Enfim, a lista é enorme, eu coloquei só a primeira parte para vocês, tá? Aqui também, na frequência também. Aí vem o file names, que é o que eu falei, é o nome do meu arquivo. Então, é como eu tenho no meu computador. Bastante útil quando eu tenho vários, porque aí o que acontece? Ele vai me dar a quantidade de palavras e quando eu criei esse texto. Eu criei esse texto em 2021, 1º de junho de 2021. Então, se eu precisar, criação do texto, o tamanho, eu precisar comparar, aqui eu tenho essas informações. Com um corpus de 300 mil textos, eu vou ter essa informação toda disposta aqui. Não é meu caso, eu só tenho um texto. E, por fim, outras informações, são informações básicas que ele leu no meu arquivo TXT. Então, ele considerou, olha, tá vendo que a língua é inglês, lembra, está na demo, então é inglês. Eu não ofereci nenhuma outra informação, ele considera como inglês. Aqui são todas as possibilidades que eu posso etiquetar. Então, se eu quero parar, eu quero escolher textos que tenham o início marcado, o final marcado, enfim, há outras várias possibilidades. Se é um texto que tem cabeçalho, que é com todas as informações do texto, enfim. Aqui é um texto cru, zero, é só o texto lá em TXT. Por isso que está tudo aqui, não marcado, não marcado, não marcado. Eu preciso preencher, a não ser que seja um texto, um corpus muito específico, você vá abrir esse corpus para consulta, aí eu preciso fazer esse tipo de marcação. Se não, para o meu uso, para a minha pesquisa, eu não preciso acrescentar esse número de detalhes, tudo bem? Eu, por exemplo, fiz um corpus para o mestrado, para estudar colocações adverbiais, e eu não fiz o cabeçalho. Mas se eu decidir abrir esse corpus para outros pesquisadores, eu vou precisar fazer isso para, inclusive, facilitar o trabalho. Certo? Bem, eu vou parar por aqui. Vocês sabem um pouquinho mais, mas tudo bem, essa parte eu vou voltar amanhã, porque o importante é que vocês tragam as perguntas. E como é importante que vocês tragam as perguntas, eu vou pedir para vocês começarem a brincar com o corpo. A Jéssica mencionou, desculpa, Jéssica, eu só vi agora a sua pergunta, a questão do stop list. O stop list, na verdade, ele vai entrar quando a gente trabalhar com a lista de palavras mesmo. Aqui é a análise mais geral, é a análise estatística geral. O stop list entra para a lista de palavras, principalmente quando eu tenho um corpus muito grande e eu preciso restringir a pesquisa. Faz bastante sentido a sua questão, mas não ainda nesse momento. Não é esse momento que nós estamos vendo, mas a gente vai ver isso também. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Seria interessante que vocês, se vocês pudessem, escolher um texto de vocês, na língua de trabalho de vocês, ou então em português, fiquem à vontade, e transformassem esse texto em TXT. E tentassem analisar na ferramenta. Quem conseguir analisar não tem problema, mas é importante que esteja em TXT, porque amanhã, quem não conseguiu, a gente faz essa análise juntos, tudo bem? No início do nosso curso amanhã. Certo? Perguntas? Acho que tem muitas. Mas o que vocês podem fazer? Podem enviar perguntas ao longo do dia, não tem problema, tá? Porque algumas eu vou responder no momento, mas algumas eu vou coletar e deixar para responder em conjunto na nossa aula, tudo bem? Certo? Parabéns, prof. Obrigada, João. Excelente aula. Obrigada, Muito obrigada, Pedro. viu?
Essa Pauleta. Professora Graziele, não abriu aqui para mim a lista de presença. Não abriu? Ué, Não, que já, já, estranho. já, já cliquei várias vezes, Tá, Opa, não mas sei se... os outros conseguiram? Vocês conseguiram assinar? Sim? Tá, mas Sim. tudo bem, Sim, João. Eu sei que você estava aqui. Tá? Como sou eu que vou fazer o certificado, não se preocupe, eu tenho plenas. Então, não fica bem tranquilo que eu anoto aqui. E muito obrigada, Andréa, foi ótima. Eu acho imagina. que a gente já conseguiu pensar várias coisas. Vimos ali, né, o paisar, tivemos um primeiro contato, então isso é muito interessante também. Obrigado pelo carinho em ter procurado corpos de línguas diferentes, né? Isso mostra assim o comprometimento seu. Adorei, realmente, gostei muito, muito. Espero que vocês também tenham aproveitado. E amanhã a gente vamos aos pouquinhos aprofundando cada vez mais na ferramenta para que fique tudo bastante claro. E se precisar, vocês voltam para dar uma olhada no vídeo mais adiante, né, num outro momento, tá? Então espero vocês amanhã. Quem não pôde vir, vocês convidem, que ainda dá tempo, né, André? Eu acho que foi hoje uma primeira introdução. É claro que é muito importante ver essa introdução, é fundamental, mas a gente ainda não vai se sentir tão perdido amanhã, né? Ainda dá para recuperar. Aqueles que Com não puderam certeza. vir, se vocês Uhum. puderem compartilhar com os colegas que foi legal, né? E que vale a pena, porque realmente são ferramentas usadas para todos os âmbitos, né? Ensino de línguas, tradução, enfim, para muitos ainda que podem aparecer, né? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado para a Andréa, muito obrigada a vocês pela presença, né, e de estarem aqui até esse momento, e nos vemos amanhã, então, tá? Até Muito obrigada. amanhã. Um beijão para todos. Então, obrigado, pessoal. Bom Obrigado. descanso. Obrigada, Outros, professoras. gratidão, Até colegas. mais, até Tamo Boa junto. mais. Boa noite. noite, né? Até Boa mais. noite. Tamo junto. Boa noite. Vou pausar aqui.